Você já ouviu falar de uma história na Bíblia tão chocante que te faz questionar sua fé? Uma mulher desesperada pela fome toma uma decisão impossível, uma decisão que muda tudo. Ela não está sozinha. Uma cidade inteira está à beira do colapso. Mas o que aconteceria se essa mulher fosse forçada a fazer o impensável? Vamos mergulhar nessa história que poucos se atrevem a contar. Prepare-se. O fim do mundo está mais perto do que você imagina. O som abafado de tambores ressoa na cidade de Samaria. O ar está pesado, sufocante, com uma tensão que beira a loucura. Nas ruas, a devastação é visível. A cidade cercada por inimigos, a comida escassa e a desesperança paira como uma sombra. Mas no meio desse caos, surge uma mulher com uma história que ultrapassa os limites do imaginável. Ela foi forçada a tomar uma decisão que ecoou através do tempo, desafiando os limites da moralidade e da fé. O que você faria se fosse essa mulher? Como reagiria diante de um dilema que desafia a própria natureza humana? Prepare-se para um conto de sobrevivência, sacrifício e desespero. A história que vamos explorar está registrada em 2 Reis 6, 24, 30. E ela começa em um momento sombrio da história de Israel. O reino do norte está sob cerco. A cidade de Samaria, a capital do reino de Israel, está sendo atacada pelo exército sírio. Eles não podem sair, não podem receber suprimentos, e a fome tomou conta. A situação se torna insustentável. Mas o que parecia ser apenas mais um capítulo sombrio de um conflito político se transforma em algo mais profundo, algo que faz você repensar o que sabemos sobre a natureza humana. Imagine a cena, uma cidade cercada, sem recursos e os habitantes desesperados. A comida começa a faltar e o racionamento se torna uma questão de vida ou morte. A carne humana, até então impensável, começa a ser considerada. Quando o desespero atinge seu pico, o impossível começa a acontecer. No fundo da história está uma mulher. Sua dor é universal. Suas escolhas são devastadoras, mas ao mesmo tempo profundas. Ela está prestes a ser o centro de um dilema moral que desafia os limites do que podemos suportar. É importante compreender o cenário em que essa mulher vive. Samaria, como mencionei, está cercada. As forças de Israel são significativamente menores do que o exército sírio. Eles não têm recursos suficientes para se sustentar. A fome está se espalhando pela cidade e os preciosos grãos, uma vez usados para fazer pão, estão quase extintos. O que parecia impensável, agora era uma realidade angustiante para os habitantes. Mas a situação não é apenas uma crise material. Ela também é emocional e espiritual. Para os israelitas, que estavam acostumados a uma vida de prosperidade, essa escassez era vista como uma maldição, um castigo de Deus. Eles sabiam que sua situação era o reflexo da desobediência de seu povo, um afastamento dos caminhos de Deus. Em 2 Reis 6, 26, ouvimos de uma mulher que clama ao rei, pedindo ajuda. Mas a resposta do rei é mais do que um simples gesto de impotência. É um reflexo do caos espiritual em que estavam imersos. Agora, imagine estar no lugar dessa mulher. Imagine ver sua cidade ruir ao seu redor, com pessoas morrendo de fome e outros se entregando à desesperança. Como você reagiria? Como você sobreviveria a uma situação tão insustentável? A mulher que vamos conhecer na história de hoje se encontra em um dilema moral que ultrapassa todos os limites da imaginação. Mas antes de explorarmos sua decisão, vamos entender o que a levou a essa escolha. A história realmente começa a ganhar vida quando a mulher, diante de uma fome insuportável e de uma desesperança sem limites, toma uma decisão que será lembrada para sempre. Em 2 Reis 6, 28 a 29, ela revela a decisão que a levou ao ponto de ruptura. Ela conta ao rei que fez um acordo com outra mulher. Elas matariam seus filhos e os comeriam para sobreviver.
O que, a princípio, parecia ser uma ideia impensável, se tornou uma tragédia inevitável. Agora, imagine o choque e o horror que essa mulher deve ter experimentado ao perceber que algo tão monstruoso foi sua única saída. Em uma época onde o canibalismo era algo que nunca teria sido pensado, muito menos praticado por um povo tão devoto, essa mulher não viu outra alternativa. O medo de morrer de fome, o pavor de ver seus filhos perecerem sem uma esperança, a total incapacidade de fugir do cerco, todas essas pressões tornaram sua escolha algo que a cultura jamais teria aceitado. O ato de comer seu próprio filho reflete não apenas a dor física, mas o peso espiritual da culpa e do arrependimento. O rei, ao ouvir a história, é tomado por um sentimento de terror, mas também de impotência. Ele vê o sofrimento da mulher, mas ao mesmo tempo sente que há algo mais profundo acontecendo. O que essa mulher representa não é apenas uma vítima das circunstâncias. Ela é um reflexo da tragédia nacional de Israel. O que aconteceu com ela, o que ela fez, é um espelho das escolhas feitas pelo povo de Israel ao longo dos anos. Mas essa mulher, o que acontece com ela depois disso? O que ela sente ao olhar para si mesma e perceber que, em um momento de desespero, ela cruzou uma linha que jamais poderia ser desfeita? E o que nos diz essa história sobre a natureza humana, sobre os limites da sobrevivência e sobre o custo da desobediência a Deus? Deixe sua teoria nos comentários. Como você acha que essa história se conecta com os eventos que estão acontecendo em Israel naquela época? Após o incidente que envolve a mulher e a tragédia de sua escolha, a situação em Samaria continua a se deteriorar. No entanto, o impacto desse evento não se restringe apenas à mulher e à sua decisão. Ele reverbera por toda a cidade e, em um nível mais profundo, por todo o reino de Israel. O desespero começa a se transformar em um questionamento existencial. Por que, Deus, isso está acontecendo conosco? Como um povo escolhido pode ser levado à devastação e à destruição dessa forma? O sofrimento da mulher é um reflexo de algo muito maior que está em jogo. O rei de Israel, após ouvir a mulher, se encontra em um dilema existencial. Ele fica perplexo, mas também com raiva e frustração. Ele entende que a cidade está à beira do colapso total, mas mais do que isso, ele reconhece que a situação de Samaria é o reflexo de uma falha espiritual muito mais profunda. O rei rasga suas vestes em um ato de desespero, pois no fundo ele sabe que o que está acontecendo não é simplesmente uma questão de sobrevivência física, mas de uma crise moral e espiritual em toda a nação. O que é necessário, ele percebe, não é apenas um milagre para resolver o cerco, mas uma transformação interna, uma mudança no coração do povo de Israel. No entanto, enquanto o rei se debate com essa realidade, o que realmente nos chama a atenção é a luta interna da mulher que tomou a decisão de matar e comer seu próprio filho. A angústia dessa mulher vai além da dor física da fome ou do medo da morte iminente. Ela se vê à mercê de um dilema que não pode ser desfeito. Ela observa, talvez, as consequências espirituais de sua escolha. Será que ela será perdoada? Será que Deus pode olhar para ela com misericórdia, mesmo depois de cometer algo tão terrível? Neste ponto, a história começa a questionar nossas próprias noções de moralidade e sobrevivência. O que aconteceria se fôssemos colocados em uma situação onde a única escolha possível fosse algo contra os princípios que acreditamos ser inquestionáveis? É fácil julgar a mulher, mas como seria estar no lugar dela? O que somos capazes de fazer quando somos levados ao limite? A tragédia da mulher não é um caso isolado, mas sim uma representação das escolhas que fazemos em momentos de extrema adversidade. No meio de toda essa agonia e desesperança, surge uma figura inesperada, o profeta Eliseu. Depois de uma série de eventos intensos, ele entra na cena, trazendo com ele uma promessa de redenção. Eliseu, o mensageiro de Deus, é o ponto de virada.
ele representa a possibilidade de uma transformação, algo além do que os habitantes de Samaria poderiam imaginar. Ele chega com uma palavra profética. A salvação está perto e Deus ainda pode agir. O que Eliseu traz não é apenas uma palavra de esperança, mas também um desafio. Ele fala com ousadia, desafiando as crenças limitadas do povo. Eliseu, ao contrário do rei, não se desespera. Ele se posiciona firmemente, dizendo que em um curto espaço de tempo a fome acabará e que o mercado será restaurado. Em meio à calamidade, ele promete um milagre. Comida será abundante e os preços, exorbitantes no passado, serão reduzidos a níveis que ninguém poderia ter imaginado. Esse clímax é uma reviravolta surpreendente na história. Quando tudo parece perdido, Deus se apresenta através do profeta Eliseu e oferece a chance de redenção. A promessa de uma intervenção divina parece impossível à luz de tudo o que aconteceu até aquele momento. A mulher, que experimentou a dor da perda e do arrependimento, agora enfrenta a possibilidade de reconciliação. Mas, ao mesmo tempo, sabe que a escolha de seu povo pode ter consequências irreversíveis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e se inscrever para mais conteúdo profundo e reflexivo como esse. Sua opinião é importante para nós. Então, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua reflexão sobre a história de Samaria. Até o próximo vídeo.